E hoje a gente acolhe com muita alegria o seminarista Rafael Felipe, seminarista da Arquidiocese de Aparecida, que já concluiu seus estudos de filosofia e teologia, vive aí o momento da pastoral, se preparando aí para as Sagradas Ordens do Diaconato e do Presbiterato. Rafael, bom dia, bem-vindo ao Bênção da Manhã, é uma alegria tê-lo conosco. Bom dia, Padre Camilo, bom dia, Dani, bom dia a todos os nossos telespectadores que nos acompanham. É uma alegria muito grande estar aqui no programa Bênção da Manhã. Assisto, sim, quando posso, no meio dos afazeres da nossa caminhada pastoral na paróquia. E é uma graça de Deus poder partilhar com vocês um pouquinho da minha história e, quem sabe, também ser motivação para todos os jovens que estão nos acompanhando hoje nessa manhã. Estimular, né? Rafael, então, para a gente começar a saber da sua história, né? Porque quando a gente vê um jovem, vê uma pessoa que já está aí com um estudo avançado, principalmente já com o seminário, e já olhando logo à frente, né? Daqui a pouquinho ser um sacerdote. Como começou a sua história? Quando você disse seu sim? Quando que você percebeu sua vocação sacerdotal? Dani, eu me recordo que através dos sinais que Deus dispensa para nós, quando pequenininho, aprendendo a andar, eu ficava lá na paróquia São Francisco de Assis, em Guaratinguetá, na qual deixo um abraço a todos os meus irmãos paroquianos. Eu aprendendo a andar, minha mãe sempre ficava atrás de mim. No final das celebrações da missa, eu sempre ia direto para a cadeira do padre. Eu queria sentar na cadeira do padre. E o nosso pároco na época, o padre José Ferreira, isso lá nos anos de 1995, 96, ele dizia para minha mãe: esse menino vai ser padre. Então eu entendo isso como o primeiro sinal de Deus me usando já, que depois a cadeira do padre, esse brilho da cadeira do padre, foi se traduzindo no meu engajamento na vida de comunidade, né? Graças à minha avó materna, Jacira, o meu avô materno, Benedito Hélio, e o incentivo da minha mãe também, que trabalhava para me cuidar, para sustentar, eu fui me inserindo na vida, na caminhada de fé lá na paróquia São Francisco de Assis. Participava dos movimentos, até que na crisma, Dani, eu senti um up. Legal. Eu senti Deus falando forte ao meu coração. Vendo o que o padre Roberto fazia na paróquia São Francisco, eu comecei a me identificar com esse estilo de vida ministerial. Legal. Eu olhava e falava, ele é um padre feliz, de bem com a vida, sorridente, trata bem o povo, tem a caridade pastoral do Papa Francisco, é isso que eu quero para a minha vida. Mas eu também tinha um desejo, como a minha avó mesmo dizia, de ser repórter, de trabalhar com jornalismo. É isso que eu ia te perguntar, porque você numa idade em que os outros amigos, né, Padre Camilo, todo mundo, eu quero ser engenheiro, eu quero ser dentista, Exatamente. eu quero ser apresentador de televisão. E você fala que quer ser padre, todo mundo, hã? Né, numa idade que todo mundo questiona, né? A gente causa um certo escândalo para a sociedade. Olha né? que coisa. E Deus conseguiu unir esses dois sonhos, né? Eu sou amante de comunicação, na igreja eu tenho esse espaço para servir a Deus na comunicação e, ao mesmo tempo, aí já quase abraçando as Sagradas Ordens do Diaconato e do Presbiterato. Perfeito. A gente sabe que toda vocação é para uma missão, né? Desde a nossa consagração batismal, onde Deus espera que nós sejamos a exemplo do Cristo, sal na terra e luz neste mundo. Mas as vocações específicas, elas trazem uma missão também específica. Você se sentiu vocacionado ao ministério sacerdotal, né, já faz aí uma longa caminhada de preparação e com certeza a vida de oração é que realmente prepara o nosso coração para essa entrega total a Deus para a missão. E dentro do tempo de formação já existe o trabalho pastoral, que justamente vai nos ajudando, né, a estar com o povo, a sentir o povo, porque é o povo de Deus que nós vamos servir aí como pastores. E dentro da sua caminhada formativa, a Arquidiocese de Aparecida tem, muitas outras dioceses têm, logo após a conclusão da parte acadêmica dos estudos, viver mais intensamente um serviço pastoral. E você realizou o seu estágio pastoral na Diocese de Santarém, no Pará. Partilha conosco um pouquinho como foi essa experiência na sua vida e como ela acrescentou ainda mais a sua vocação. Padre Camilo, toda missão é graça, é dom de Deus na vida da gente. Porque poder conhecer, poder compartilhar a sua vida com tantos outros irmãos, na caminhada de fé, a gente se sente mais católico, a gente se sente mais universal. Quando a gente sai da nossa terra e vai para outra terra, a gente até pensa assim, eu vou evangelizar. Mas na verdade eu que sou evangelizado, eu que sou formado por aquele povo, né? Aqui na Arquidiocese de Aparecida, quando nós concluímos, eu estou há 9 anos seminarista, 9 anos no seminário. Quando eu concluí a teologia, em 2019, eu fui enviado em 2020
para a Arquidiocese de Santarém para o período de estágio pastoral. Chegando lá, nós somos surpreendidos com algo que não sabíamos pelo menos em janeiro, a pandemia. E eu pude, então, trabalhar com comunicação naquele lugar, claro que visitando comunidades, porque eu não cheguei ainda com situação de pandemia, visitando comunidades, celebrando, levando a Eucaristia para enfermos, idosos. E depois de um certo tempo, eu pude novamente trabalhar com comunicação para poder fazer com que chegasse até lá a evangelização, a palavra de Deus. E o que mais me marcou ao longo de todo o estágio que eu pude desempenhar lá, foi que na véspera da minha ida para a Arquidiocese de Santarém, eu estive no Santuário Frei Galvão, lá em Guaratinguetá, minha terra, no qual eu sou muito devoto. Minha mãe recorreu a ele antes do meu nascimento e eu também, ao longo da minha vida, recorri à intercessão dele muitas vezes. E eu estive no dia 30 de dezembro no Santuário Frei Galvão, tive a graça de poder fazer reflexão homilética naquele dia e eu desci até a imagem de Frei Galvão e pedi assim para ele: Frei Galvão, cuide de mim ao longo desse meu tempo lá no estágio pastoral na Arquidiocese de Santarém. Quando eu cheguei lá, na Arquidiocese de Santarém, logo no primeiro mês, eu fui designada, a minha primeira paróquia foi no município de Monte Alegre, a 5 horas de barco de Santarém e mais algumas horinhas de estrada. E cheguei numa comunidade chamada Ramal do Cedro. Qual era a comunidade que eu iria estar celebrando? Comunidade de Frei Galvão. Então, eu encontrei essa devoção lá no coração daquele povo. Então, isso me impactou muito ao longo da missão, porque eu pedi surpresa, os cuidados e recebi esses cuidados. E um outro fato que me chamou muito a atenção também foi na quarta-feira de cinzas, e isso ficou martelando muito forte ao meu coração. Eu iria celebrar em 3 capelas da nossa paróquia. Eram mais de 40 comunidades na paróquia Cristo Rei, em Monte Alegre. E deu uma chuva muito forte, Dani. Pensa que o carro quase que não andava no meio da estrada. Eu só sei que eu cheguei horas atrasado para celebrar na comunidade. E pergunta se alguém não estava na igreja, se alguém saiu da igreja. O povo estava ali esperando o seminarista, que às vezes era o único dia do ano que iria ter uma celebração, que iria ter Eucaristia ali para eles com o seminarista. Estavam ali fervendo na caminhada de fé. Que maravilha. E é uma informação muito importante essa que você fala, Aqui na região que nós vivemos, em algumas regiões do Brasil, tem, graças a Deus, fartura de sacerdotes, de celebrações, missa. Hoje a gente tem a oportunidade de participar da Santa Missa pela televisão, fazer a nossa comunhão espiritual. E tem lugares que as pessoas não têm nem transmissão, nem sinal de televisão, muito menos um sacerdote, Não mesmo, Dani. E a gente, ao longo da pandemia, nós tivemos que reinventar o agir pastoral na Amazônia. Porque em umas comunidades onde nem sinal de internet tem, palafitas, ribeirinhas, como fazer com que chegasse a palavra de Deus através desses lugares? Então, rádio, lá sempre pega sinal de rádio, Então, a gente incitava as pessoas para que sintonizassem na Rádio Católica. Lá tem a Rádio Rural de Santarém, que chegava até esses lugares, Então, eles poderiam participar da Santa Missa, escutar a palavra de Deus, rezar com aquilo que a Rádio Católica oferecia para eles ao longo desse tempo. Perfeito. Rafael, você vai ser ordenado sacerdote em plena transformação digital. Hoje a comunicação digital está presente em tudo. A pandemia levou muitas comunidades a aprenderem a usar deste meio para continuar catequizando, preparando as crianças, os encontros de casais, preparação de pais e padrinhos. Você mencionou há pouco que antes de discernir o caminho para a vocação sacerdotal, também sempre tinha um gosto pela comunicação na área de jornalismo. A gente sabe que você já foi e continua sendo presença na Web TV Frei Galvão. E você também, antes de ir para o Pará, você fez um estágio na Rede Aparecida de Comunicação. Partilha rapidinho como que foi essa experiência e como ela colaborou para ajudar você a evangelizar usando aí todos os meios possíveis. O nosso arcebispo, Dom Orlando, sabe que eu sou muito amante de comunicação, Então, ele pediu para que eu, juntamente com o assessor da Pastoral da Comunicação, na época, o padre Carlinhos, que eu trabalhasse na Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Aparecida. E eu acompanhei, junto também com a Andréia Moroni, que coordena aqui como assessora de imprensa da nossa Arquidiocese, a Pastoral da Comunicação. Trabalhando na Pastoral da Comunicação, no meu período de férias, Dom Orlando disse assim para mim: desempenhe um estágio lá na Rede Aparecida de Comunicação, Rádio e TV. E em janeiro de 2019, eu passei o mês todo na Rede Aparecida de Comunicação, aprendendo um pouco mais de perto como é a vida
de um sistema de comunicação. Qual né? departamento você ficou? Eu fiquei no departamento de jornalismo, né? Tanto com a rádio com a TV. E eu pude conhecer de perto as gravações, pude acompanhar nas reportagens, estive com o Dorlando na gravação das mensagens de fé. Né? Para mim foi uma experiência muito gratificante, porque eu já tenho um certo caminho, né, de certa forma como amador, mas eu já tenho um certo caminho com comunicação. Inclusive, Padre Camilo, Dani, acredito que em abril vem novidades da minha parte para a área de comunicação. Olha né? que bom. Vou deixar para abril. Não vai contar nada agora? Vou deixar para abril, né? Mas vem novidades e eu sou muito amante da comunicação. E eu tenho a plena convicção de que a comunicação para a evangelização é essencial. Nos dias de hoje, pensar comunicação para a evangelização é pensar em Deus alcançando corações que fisicamente nós não podemos estar e alcançar. Verdade, Rafael. Rafael, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pela sua fala, pela sua partilha aqui, pelo ensinamento que você também traz hoje para nós, né? Eu que agradeço, Deus abençoe. Dani, Padre Camilo, o convite de estar aqui com vocês. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam e peço também a todos os nossos telespectadores, que sei que são muitas pessoas de devoção, de Sim, dedicação, fiéis. orações para mim nessa reta final da minha caminhada. Conte com a nossa oração. Amém. Deus te abençoe, perseverança, realmente Muito obrigado. viva um momento de entrega com profunda alegria, como foi Nossa Senhora, e que você seja, como fala tão bem, né, o Papa Francisco, um pastor que tem o cheiro das ovelhas, do amor com que serve o povo de Deus. Nossa Senhora interceda pela sua perseverança, Rafael. Amém, Padre. Obrigada. Que Deus dê mais vocações assim, né? Decididas para a sua missão.